E aí eu decidi, então, já estava terminando ali no final do 8º semestre, aí eu falei, tá na hora de decidir se eu vou querer advogar, né, que é um caminho pro pessoal do direito, ou se eu vou querer concurso público. Porque não dá, assim, tem quem consiga, né, mas via de regra a gente precisa se esforçar bastante. Naquela altura do campeonato eu já tinha percebido que eu era a pessoa que precisava se esforçar. Esse negócio de sorte, não Não dá. ia rolar. Não ia. Então eu falei assim, eu sou a pessoa que precisa. E aí eu conversei com meu pai. Eu fiz minha faculdade pelo FIES. E aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, é o seguinte, tô terminando meu estágio agora, eu guardei um dinheirinho, mas bem pouco, né? E eu queria saber que se a partir daqui eu tenho 1 ano e meio para pagar o FIES, para começar a pagar. Se o senhor consegue me ajudar a ter esse período. Se eu passar a ter lá, ótimo. Se eu não passar, eu arrumo um emprego, né? E nesse período eu vou fazendo uns freelance, alguma coisa do tipo, pra ir me ajudando. Aí ele falou assim, minha filha, é o seguinte, luxo não tem, né? Mas fome você não passa. Eu falei, então... Tá tudo certo. Né? Então é isso daí que Vamos eu pra preciso cima. até então. Né? Legal. E aí eu comecei. Aí foi na hora que eu falei assim, beleza, vou me organizar pra isso. Não quis advogar. Não quis porque eu sou tão sortuda que nenhum estágio no escritório de advocacia eu consegui. Aí você não quis nem encarar a prova da OAB, por exemplo. Foi Eu direto fiz, assim, eu fiz porque eu falei assim, cara, eu não sei do futuro, né? Tô aqui, então é melhor fazer. Aí eu terminei meu estágio, eu tava ali no final do 8º pro início do 9º. Aí eu peguei, pode fazer a partir do 9º, né? Sim. Aí eu estudei pra OAB e fiz minha monografia. Nesse período, eu apresentei tudo no 9º semestre, eu terminei tudo, né? Monografia e a OAB. Aí depois ali eu comecei a estudar para concurso, mas ainda tinha algumas coisas da faculdade no meio. Aí por isso que eu falo que eu comecei a estudar de verdade quando eu terminei a faculdade. Mas você passou de primeiro na OAB, então, no 9º semestre. Fez cursinho ou não? Eu estudei sozinha. Cara, é engraçado isso, já percebeu? Tem um padrão dos convidados que vêm aqui. Quem tá ali, focado em concurso público, passa pela OAB como se a OAB não fosse nada. A B vira... E quem coloca a OAB como um deus ali, quem sofre, reprova e não vai, né? Encarar pra você com a OAB foi com É difícil naturalidade. vir aqui alguém de direito assim que não passou, que tá estudando pra concurso e não passou na OAB de primeira. Eu fiz. Vai que eu precisasse advogar, né? Eu fiz e passei. É verdade. Aí eu decidi fazer assim. Eu já queria, eu tinha decidido, tinha notícias que ia sair o TST. Aí eu falei, bom, na segunda fase vou ter que escolher. Então eu escolhi Constitucional, que era uma matéria que eu gostava, e eu escolhi 5 matérias para estudar pro AB. Eu falei, bom, eu não preciso estar no topo, eu só preciso acertar metade. Sim. Aí eu contei, eu falei, beleza, Constitucional, Administrativo, Trabalho, Processo Trabalho, que eram possíveis matérias que eu queria fazer, e o Estatuto da UAB. Eu falei, isso daqui me dá 45 questões, é o que eu preciso. 45? Ah, peraí, quantos que Que era contando, porque a OAB tem 80. Aí eu preciso acertar a metade. Ah, você Aí eu peguei as matérias, eu falei, se eu acertar essas daqui, eu tenho 45 pontos, passei. E você já gostava de penal? Porque às vezes tem os bônus, né? Ela Tem- falou só matéria legal aí. gostei. Administrativo, estatuto, só matéria top. Não, mas tem piores. Você não viu o que tem lá? É pior que isso. É Nossa, muito porque, pior. por exemplo, penal, processo penal, civil e processo civil são matérias enormes. É. São matérias enormes. Então, assim, constitucional e administrativo. E vai ter em todo concurso. Já falei, já vai ter em todo. Trabalho e processo de trabalho é uma possibilidade, porque a segunda fase em trabalho e processo de trabalho não é tão difícil, assim. Não fiz, né, pra saber. Mas a galera fala que é nesse universo de possibilidades. Sim, né, sim, de sim, penal, sim. porque você precisa estudar uma teoria muito grande. E aí, a parte de... As outras matérias que eu fui escolhendo foi pelo custo-benefício mesmo. Tempo, E foi, passou quantidade. tranquilo. Aí eu estudei nas férias, assim, mas só que eu estudei de verdade, assim, né? No sentido de, cara, eu sentava de manhã e dividia meus horários, assim, né? Eu falei, eu vou estudar pra isso. Aí durante esse período, assim, mais ou menos nas férias, até o dia da prova da B, eu só estudava pra elas. E quando você foi pro dia da prova, não sentiu pressão nenhuma também, foi tranquila. Mais ou menos, né? Porque a gente, esse negócio de não sentir pressão, Até não pra sei, você, acontece. Mesmo menor de idade, você pode colocar muniprova, mesmo com o ritmo, você ainda sentir uma pressãozinha ali. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande quando você faz uma prova, quando fala assim, eu não tenho nenhuma obrigação, ou no sentido de, beleza, eu não me esforcei, de uma prova de que você fala assim, eu me esforcei pra isso. Sim, a pressão é maior. São pesos diferentes. No AB, eu lembro que todo mundo falava isso, pra quem estuda pra concurso, a AB é muito de boa. Assim, não precisa se preocupar com isso. E aí eu cheguei na prova e falei assim, vai ser muito fácil. Aí eu cheguei, sentei, aí eu olhei a primeira questão e falei, não sei. A próxima eu, também não sei. A outra eu falei, eu acho que eu subestimei esse negócio. Aí eu falei, caraca.
época, eu acho que o que eu tava achando que ia ser fácil não ia. Aí eu comecei a dar aquele leve desespero, né? Aí eu falei assim, eu quero ir no banheiro rapidinho. Aí depois eu fui lá, eu lavei o rosto e falei assim, agora tu precisa pensar aqui rapidinho, leia com calma aquilo lá e chuta. Assim, não é errado nada, não certa. Chuta. Não procura a certa, procura a errada, né? Faz essa conversa, aí eu dei aquela respirada, aquela alongada, lavei a cara. Aí eu voltei pra fazer a prova. Aí ali eu comecei a tentar com calma, porque eu estava esperando chegar e ler assim, fácil, certo, fácil, errado. Isso. Então eu acho que eu tava imaginando isso. Subestimou a prova. Subestimei, então, mas graças a Deus que eu consegui me recuperar ali durante a prova mesmo. Eu fui dar aquela surtada no banheiro, né? E a segunda fase já foi mais a sua área, já foi mais tranquilo. Né? Foi constitucional. Eu gostei muito, achava muito divertido, assim.